Bom dia, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Eu sou a irmã Ivanilda, líder do Grupo Recomeço, e você está em nosso canal. Hoje vamos falar de 1 Reis, capítulo 18, a história de Elias, restaurando os altares que foram abandonados. Quando o altar é restaurado, Deus responde com fogo e a identidade espiritual da casa é restaurada. Amém? Queridos, antes do fogo descer, na história de Elias, que você pode ir lá em 1 Reis 18 e ler, é uma história muito, muito linda do poder de Deus e da fidelidade dele com o seu povo. Antes de descer fogo do céu, houve silêncio. Antes de milagres, houve confronto. Antes de respostas, houve decisão. E hoje, Deus está aqui para falar ao seu coração. Então, preste bastante atenção. Ouça até o final. Aprenda. Receba do Senhor e passe para outra pessoa. Se você não é inscrito, se inscreva e nos abençoe com a sua presença também em nosso meio. Amém? Altares não se quebram de um dia para o outro, queridos. Eles se desgastam pela negligência. E foi exatamente isso que havia acontecido em Israel. Vamos ver um apanhado da história para você. Naquele tempo, Israel vivia sob o governo de Acabe e Jezabel. A nação que havia sido separada para Deus estava espiritualmente dividida. O povo conhecia o Senhor, mas havia permitido que o culto a Baal se infiltrasse na vida nacional do povo. Não era ateísmo, era mistura, era sincretismo religioso. E olha, a gente vê isso aí muito fácil, né? Vamos lá. Era um coração dividido. Por causa da identidade espiritual, 3 anos de seca vieram sobre a terra. Não chovia, a economia estava quebrada, a fome se espalhava, o céu estava fechado. E é nesse cenário que Elias convoca o povo para o Monte Carmelo. Porque eles estavam ali? Porque era hora de decidir. Elias lança o desafio: até quando vocês vão oscilar? Ou em algumas versões diz assim: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se Baal é Deus, sigam-no. O desafio era simples e era direto. 2 altares seriam preparados, 2 sacrifícios seriam colocados, nenhum deles poderia acender o fogo, porque o Deus que respondesse com fogo, esse seria o Deus verdadeiro. Os profetas de Baal começaram primeiro. Eles clamavam, eles gritavam, eles dançavam, se feriam, passavam horas tentando provocar uma resposta de Baal. Nada aconteceu, nenhuma vez, nenhum sinal, nenhuma chama, nenhuma faísca. Então, Elias chama o povo para perto. E aqui está o ponto central dessa história. Antes de orar, ele restaura o altar do Senhor que estava quebrado. A Bíblia diz que ele tomou 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel, e reconstruiu o altar. Ele estava dizendo: vocês podem ter se dividido, mas Deus ainda vê vocês como o povo da aliança. Ele organiza o altar, coloca a lenha, prepara o sacrifício e, para que não bastasse e não restasse dúvida, manda encher de água, molhar tudo com água. 1, 2, 3 vezes, até que o altar ficasse cheio de água, encharcado. Naturalmente, aquilo era impossível de pegar fogo. Então Elias ora. Olha só, e não foi uma oração muito longa, não. Não foi um espetáculo emocional. Uma oração simples, clara e alinhada com a aliança de Deus. Que maravilha, que coisa linda. E o fogo desce. O fogo que consome o sacrifício. Consumiu a lenha, as pedras, a água, a terra ao redor. O fogo queimou tudo, consumiu tudo. Não foi uma chama simbólica, foi manifestação incontestável do Senhor.
E o que aconteceu depois? Quando o povo viu aquilo, caiu com o rosto em terra e declarou: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. A identidade espiritual foi restaurada. O povo voltou a reconhecer quem realmente governava. E depois disso, Elias sobe ao monte novamente e ora pela chuva. O céu, que estava fechado por 3 anos, começa a se abrir. Primeiro, uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem, depois um vento, depois a tempestade. O fogo restaurou o altar, a chuva restaurou a provisão de Deus. Quando o altar foi reconstruído, o céu voltou a se mover, meu querido. Ah, meus irmãos, minhas irmãs, a seca não começa no céu, a seca começa no altar. Casas entram em períodos de aridez espiritual não porque Deus mandou, mas porque o altar foi abandonado. O desafio hoje é o mesmo. Quem governa essa casa? O altar precisa ser restaurado antes da chuva cair. E quando a estrutura é restaurada, o fogo vem, a identidade volta, o céu se abre. Imagine um rádio antigo. Ele sempre funcionou bem, mas alguém foi mexendo no botão e a sintonia, aos poucos, foi saindo do lugar. A estação ainda está transmitindo, mas o som ficou cheio de ruído, sabe? Não é que a transmissão parou, é que a sintonia foi perdida. Restaurar o altar é ajustar a frequência, é ajustar a sintonia. E quando a frequência é alinhada, a voz volta a ser clara. É isso que Deus quer fazer comigo e com você. Ajuste a sintonia. Restaure o altar dentro de você. Restaure o altar na tua casa, na tua família. Coloque o Senhor no centro e profetize. Deus, ele quer responder com fogo. Deus, ele tem muito para você, ele tem muito para mim. Ele só precisa que a gente se posicione, restaure o altar e o convide para receber as oferendas. Amém? Vamos ofertar a Deus o quê? A nossa vida, o nosso coração, a nossa família. Vamos orar ao Senhor? Senhor meu Deus, estamos diante de Ti, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus. Senhor, se o altar da nossa casa foi desmontado, hoje nós decidimos reconstruí-lo. Senhor, retira toda mistura, todo sincretismo. Cura, Senhor, todo o coração dividido. Senhor, restaura a prioridade da Tua presença. Que o fogo venha novamente, Senhor. Que a identidade espiritual da nossa família seja reafirmada. E que o céu volte a se abrir sobre nós. Senhor, nós te pedimos isso. Não que a gente mereça, mas te pedimos em nome de Jesus. Queridos, que o altar da sua casa nunca mais fique em ruínas. Que o fogo de Deus seja constante em você e na sua casa, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti ele levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima, em nome de Jesus. E compartilhe. Seja um missionário. Que Deus abençoe.